Epitácio, obrigado aí por sua participação aí no GGN. Vamos ao ponto que está dando... O ponto que está dando problema é a mudança do status do funcionário, é isso? Boa noite, Nassif. Eu queria agradecer muito aí a oportunidade de a gente esclarecer alguns fatos, colocar alguns pontos aí nos is, né? E dar boa noite a todos e todas que estão assistindo. É o que querem fazer parecer, que a questão é só a do regime dos servidores. Esse é um ponto importantíssimo, né? Você transformar os servidores do Banco Central, sobretudo os auditores, regidos pela CLT. Mas me permita só esclarecer uma coisa rapidamente, tá? O Sinal, ele foi fundado em 28 de outubro de 1988. É um dos primeiros sindicatos dos servidores públicos do Brasil. Nós vamos fazer 137 anos de luta. Então, a gente não começou ontem. A gente vem desde lá de trás pavimentando aí o trabalho dos servidores do banco. Nós temos duas carreiras no banco. Uma carreira de procurador e uma carreira de especialista. Essa carreira tem dois cargos. Um cargo de auditor de nível superior e um cargo de técnico, que ainda é de nível médio. A gente está lutando para que esse cargo também seja de nível superior. Isso posto, o grande problema dessa PEC é que ela não foi debatida com os servidores, ou se foi debatida, não foi debatida à exaustão. A gente foi surpreendido pela colocação dessa PEC, que no texto original, né, ela transforma o Banco Central numa empresa pública de direito privado. Depois da audiência pública, que houve uma série de críticas, uma série de emendas foram apresentadas e o relator, o senador Plínio Valério, mudou essa figura. Então, seria, na verdade, uma instituição pública de natureza privada, que a gente também não sabe o que é isso. E todas as questões que são colocadas em relação a esta nova figura jurídica é remetida para uma lei complementar e para outros dispositivos, inclusive leis ordinárias, que a gente não tem a menor ideia também do que vai ser. Então, assim, o entendimento do sindicato não é que nós não desconsideramos os problemas do Banco Central. Tem mais de 10 anos que não tem concurso público. Foi autorizado um concurso público agora para 100 auditores. Está se falando num outro concurso para mais para frente. É claro que existem problemas, né? Inclusive, nos últimos anos, a gente sabe como é que os servidores foram tratados. Então, a gente tem problemas. Agora, não é dessa forma que a gente imagina que vai ter a melhor solução. A gente tem, inclusive, trabalhado com outras associações. Nós somos o sindicato, tá? E existem outras associações. Uma delas é a da colega Vivian, que, curiosamente, até o ano passado era dirigente do sindicato em São Paulo e depois acabou saindo. Mas temos uma associação de técnicos desse cargo de nível médio e temos uma associação dos advogados públicos que representa os procuradores, certo? Essas duas associações de técnicos e procuradores e o Sinal, a gente já emitiu diversas notas conjuntas alertando os perigos da PEC, mas querem fazer crer que o problema é só a questão da passagem do RJU para o regime seletista. Qual que é um dos pontos que eu vi de crítica é que privatizaria o controle da política monetária. O argumento do pessoal do Banco Central é que vai ter um controle maior aí do Conselho Monetário Nacional, inclusive em cima dos planos aí anuais aí do Banco Central. Como é que você vê essa de sintonia aí? Essa questão da privatização não é uma questão que me parece que está no você está se falando de uma empresa, de uma instituição de direito privado, né? Com contratação de seletistas. Eu não chegaria a dizer que isso é uma privatização, mas é uma fragilização. Tá? Também, pelo que eu tenho acompanhado, só pelos jornais, assim, pela imprensa, porque debate dentro do banco a gente não tem. Né? Hoje saiu uma notícia de que
com a PEC está se estudando a questão da ampliação da ampliação do arcabouço regulatório prudencial do banco, envolvendo fundos, etc, etc. A gente só ouve isso pela imprensa. Então, assim, a gente não tem a menor ideia do que está sendo proposto. Há indícios e há informativas e há suspeitas que está sendo construído um texto, né? Mais um texto alternativo, mas a gente não tem acesso a essas questões. Já fomos ao presidente Galípolo, já pedimos para que fossem apresentados os estudos, mas aí não há estudos. Mas então, como é que se optou por esse caminho? Porque quando a gente questiona por que esse caminho, diz que não, é o melhor caminho, porque os outros todos a gente analisou e não são os caminhos adequados. Aí, quando a gente pede os estudos que embasam a adoção desse caminho, não tem os estudos. Então, é muito estranho como essa coisa está sendo conduzida e a gente entende, inclusive, que está sendo conduzida de forma muito assodada. No ano passado, teve uma audiência pública, a participação de diversas pessoas preeminentes de diversas áreas, inclusive um deles é o Lademir Rocha, que é um procurador do Banco Central, que eu até sugiro que, se você quiser se aprofundar nas questões técnicas, ele é a pessoa mais indicada, né? Ele é procurador do banco e é filiado ao sindicato, então o sindicato é o sindicato de todos, né? De procuradores, de técnicos, de analistas, sem prejuízo deles se filiarem também às suas associações, inclusive de ativos e de aposentados, né? Então, nós também representamos os aposentados, ao contrário da iniciativa privada, que o aposentado, depois do período laboral, ele não tem mais vínculo com o empregador. No serviço público, o aposentado ele fica vinculado ao órgão de origem. Então, nós representamos os aposentados, sim, claro, óbvio, né? Mas não só os aposentados, nós temos mais de 5 mil filiados, parte dele aposentados, parte de ativos, e todos os cargos estão representados. Tá. Deixa eu pedir só para a Mariana. Mariana, a gente tem muitas questões aqui. Vamos pegar só agora as específicas aí do Banco Central. Vamos aqui. Boa noite. Epitácio, obrigada pela presença. A Maiara coloca que tiveram muitos debates, foi o sinal que resolveu não participar do debate, não propor sugestões, é só lutar contra, pois luta pensando apenas em uma causa própria e não prioriza o país e nem o Banco Central. A Maiara, posso responder? A resposta é sua. A Maiara é conhecida nossa, minha colega, tem uma posição crítica ao sindicato. Agora, dizer que é uma posição do sindicato, não. Nós fizemos uma Assembleia Geral Nacional, uma AGN, no ano passado, que é aberta para filiados e não filiados, para todos os servidores e servidoras do banco, e tinham 3 alternativas sobre a PEC. A PEC original é a favor da PEC, é contrária à PEC, mas admite que com algumas alterações pode-se pensar no caso, né? Estou dando assim didaticamente. E uma terceira que é não, eu sou contra a PEC, independentemente de alterações. 74% dos votantes, dos participantes, disseram não à PEC, independentemente de alterações. Se a gente for considerar a alternativa 2, que é um não, mas pode ser, esse número passa de 90%. Os procuradores fizeram na sua associação uma votação e deu mais de 90% contra a PEC. Os técnicos, número parecido. Então, dizer que é causa própria que não participou do debate, eu não sei a que ela está se referindo, né? Ainda que o nosso mandato tenha começado agora em maio, né, na processo eleitoral no sindicato, eu fui eleito a nova diretoria por um mandato a partir de 2 de maio por 2 anos. Mas a gente tem acompanhado todo o processo dessa PEC e, me desculpa, não, esse debate não houve. Epitácio, vamos pegar um outro ponto que está dando discussão. Você falou que teve um apoio maciço contra a PEC. A representante lá dos auditores disse que depois que houve um esclarecimento, houve uma eleição pela intranet. O Guilherme diz o seguinte: pesquisa na intranet mostra que 83% dos servidores da Ativa apoiam a PEC. Como é que está esse embate de números aí? Nassif, nós fizemos uma assembleia oficial do sindicato, registrada em ata,
é auditável, você tem a relação de todos os votantes, porque o voto é aberto, todos os votantes e o voto de cada um deles. Isso está disponível para qualquer filiado do sindicato e é auditável. Foi feita uma pesquisa na internet, assim, eu sou auditor, eu não recebi nenhum convite para participar dessa pesquisa, por exemplo. Mas não estou dizendo, pode ser que tenha caído no spam e eu não tenha visto, mas estou dizendo o seguinte, a gente não sabe que números são esses, quem votou, como votou, de que forma votou, qual é o sistema que foi utilizado. Nós temos, no Sinal, tem um sistema de votação eletrônica próprio, criptografado, que a gente faz as nossas deliberações. Pesquisa por pesquisa, eu prefiro ficar com a pesquisa que está lá no site do Senado, sobre a PEC, que não é só com os servidores do banco, é com todo cidadão que queira se manifestar e que é uma lavada contra a PEC. Então, assim, pesquisa você tem para todos os gostos. O que a gente tem é uma votação eletrônica numa assembleia oficial do sindicato, com toda a categoria. E essa foi 74% contra a PEC. Quando que foi essa assembleia? Essa assembleia foi no meio do ano passado. No meio do ano passado. Quer dizer que as alterações que vieram depois, na sua opinião, não mudaram substancialmente a PEC? Não mudaram absolutamente nada a essência da PEC. Inclusive porque, como eu te falei, Nassif, já está se falando num novo texto da PEC. Então, assim, até a gente saber qual é esta proposta de emenda à Constituição, não há que se fazer votação. Assim, a votação sobre o quê? Sobre intenções de modificações, né? A gente, assim, não faz o menor sentido. Tá? Agora, eu queria tocar num ponto aqui, Nassif, que a gente precisa também ter clareza, porque o sindicato não foge desse debate, que é a questão remuneratória dentro do Banco Central. O Banco Central, há um tempo atrás, até eu tenho 22 anos de Banco Central, tá? E antes eu trabalhei em diversas empresas de iniciativa privada. O Banco Central sempre esteve no topo da remuneração do serviço público federal, do Executivo Federal. Evidentemente, com o passar do tempo, algumas carreiras, sobretudo a Receita e a própria carreira de procurador do banco, seguiram outros caminhos e tiveram uma reestruturação. E isso, de certa forma, incomoda os auditores e técnicos. Isso é uma realidade, tá? Agora, a gente abrir a prerrogativa de estar no regime jurídico único, de ter a estabilidade, de a gente poder auditar, de a gente trabalhar, principalmente na supervisão do sistema financeiro, com a tranquilidade que o RJU nos dá, abrir mão disso com uma promessa, uma expectativa de que no regime de CLT e uma empresa que vai ter suas receitas, etc., você possa recuperar o que a gente que ficou para trás, eu acho que é uma visão muito míope, tá? Eu acho que no debate eu acho que o mais honesto era a gente falar que Banco Central nós queremos ter, né? E que Banco Central vai executar as suas atividades de forma mais eficiente. Eu acho que a melhor maneira aí da gente clarear a situação é definir uns 4 ou 5 pontos centrais aí, que não é só a questão da CLT, porque, por exemplo, o Haroldo disse que o Banco Central, no começo, durante a maior parte da sua história, ele teve com a CLT. Mas eu acho que a questão toda aí, eu vejo de fora, estou falando de fora aqui, que tem alguns pontos interessantes ali. Essa questão de não subordinar o Banco Central ao orçamento. Eu teria que ver as contraindicações. O outro é de ampliar a fiscalização, que vai exigir mais gente, evidentemente, porque a CVM aí, ela não faz aquilo que é relevante, digamos, para ainda mais com fintechs aí e tudo mais, né? Então, eu tenho a impressão que a melhor maneira aí da gente caminhar para a racionalidade é definirmos. Depois eu vou mandar conversar com você qual é o nome da moça que veio aqui a semana passada também aí. Nós temos aqui tem um monte de comentário aqui
em cima do tema aí, mas a gente definir aí uns 4, 5 pontos aí para que ambos os lados apresentem os seus argumentos, porque daí por escrito é pau contra pedra, não tem por onde. Perfeito, só esclarecer aí que o rapaz, estou imaginando que é colega do banco falou da CLT, lá atrás ele foi criado no regime militar sobre, né, a CLT, e quem decidiu que o banco deveria fazer parte do regime jurídico foi o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um ADIM na década de 90. Então, assim, foi o Supremo que estabeleceu que o Banco Central é um órgão que deveria estar submetido às regras do regime jurídico único. Nassif, eu sugeriria, inclusive, se você me permite, que nesse debate a gente inclua os procuradores do banco, porque, assim, inclusive do ponto de vista até técnico, é quem tem mais argumentos até. Então, deixa eu te pedir um favor. Depois, pede para a sua assessora mandar pelo WhatsApp mesmo, aí os pontos que vocês consideram relevantes. Nós vamos ver conversar com o outro lado também, e a gente define aqueles itens, e daí vai ser ping-pong. Tá certo. Deixa eu só, rapidinho, eu vou atropelar a Mariana aí, porque nós estamos com o tempo meio estourado. Aqui o Zé Roberto, prato cheio hoje, prato cheio. Nós temos coisas aqui da Gretem que o Zé Carlos Faria, o Xandão no início disse que o sistema era presidencialista. Ah, não. Isso aqui ele está falando do... Agradecer aqui a Edna Velho, ao Paulo Coelho, ao Sálvio Cotter. Opa, cadê? O Heraldo aqui pergunta qual é o percentual de aposentados do sinal. Isso aí vamos deixar por um segundo tempo aí. O Zé Carlos foi o relator da PEC, é o Plínio Valério, o senador que destratou a Marina Silva. O Zé Carlos, só faltava ele pegar a PEC e bater na cabeça da Marina Silva aí, rapaz. O Guilherme pergunta, o sinal é a favor de que o Conselho Monetário aprove o orçamento do BC? Bom, temos aqui esse conjunto de fatores, de comentários aqui. O Heraldo diz, compara o texto original da PEC de 2023 com o atual, é completamente diferente. Mas tudo isso a gente vai deixar por conta aí dessa polêmica por escrito aí. Eu queria agradecer a sua participação, Epitácio, e o debate continua aí para a gente poder aprofundar essas diferenças aí entre um lado e outro. Nassif, foi um prazer, assim, sou fã de carteirinha e obrigado pelo convite, estamos à disposição. O Sinal nunca se furtará ao debate e a contribuir com essa PEC, né? Com a questão a PEC não, com a questão da ampliação da autonomia orçamentária do Banco Central, autonomia orçamentária. Tá? Nós estamos à disposição. Grande abraço.